Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal que traz até a sua tela grandes especialistas na pauta da sustentabilidade. Hoje a nossa conversa vai ser focada em tecnologia como base para o agro do futuro, que começa agora. Nas últimas décadas, a produção agrícola e pecuária brasileira se tornou protagonista mundial pautada nos pilares da ciência e da tecnologia. Para os desafios do amanhã, o caminho também continuará passando pela adoção de inovações no campo. Por isso, nossa entrevista de hoje é com Giane Santos, engenheira agrônoma e coordenadora do Agropolo Vale, hub de inovação tecnológica para o agronegócio brasileiro. Olá, estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista, hoje conversando com Giane Santos, que é coordenadora do Agropolo Vale, um centro de inovação para desenvolver aí a tecnologia no agronegócio. Giane, eu quero começar te dando as boas-vindas, então, aqui ao nosso programa, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Yara. Prazer estar aqui falando um pouquinho aí do nosso Agropolo, do nosso Parque Tecnológico de São José dos Campos. Muito obrigada, o prazer é todo nosso. E partindo então aqui para a nossa primeira pergunta, eu gostaria justamente que você explicasse para a gente qual que é a missão do Agropolo Vale e qual que é a estrutura dele hoje. O Agropolo Vale, ele é constituído por um grupo de empresas de base tecnológica, e esse grupo de empresas de base tecnológicas já consolidadas que tem como missão a transferência tecnológica para a competitividade e sustentabilidade do nosso agronegócio, né? E hoje toda a estrutura dele, todo esse trabalho de fomentar esse grupo de empresas de base tecnológica, ele é realizado pelo Parque Tecnológico de São José dos Campos, que tem como missão o fomento de cadeias produtivas de base tecnológica, ou seja, o Parque Tecnológico ele existe hoje para que empresas de base tecnológica sejam conhecidas, reconhecidas e competitivas nos segmentos em que elas atuam. E um dos segmentos, no grupo de empresas que nós temos, é o Agropolo Vale, que é o arranjo produtivo local Agropolo Vale. Falando então do Parque Tecnológico especificamente, quais que têm sido os resultados práticos? O que você pode contar para a gente de como esse parque já vem impactando a sociedade, as empresas, a vida das pessoas? O Parque Tecnológico de São José dos Campos ele tem uma missão fabulosa com impacto direto para a sociedade. Eu costumo resumir, e aí com o meu mineirês bem simplesinho, se me permite, claro. O Parque Tecnológico ele é um ambiente de oportunidade para que empresas de base tecnológica aproveitem desse ambiente para que elas se tornem conhecidas, reconhecidas e competitivas no mercado que elas atuam. Isso aos olhos do mundo, né? A gente saiu do regional e fomos para o mundo. Então o Parque Tecnológico ele une a ciência, a academia, o poder público e o poder privado em todo aquele ambiente físico e faz com que estratégias e ações sejam desenvolvidas para que essas empresas aproveitem dessas ações e essa tecnologia e essa inovação impacte diretamente na sociedade. Então, o Parque Tecnológico, ele não atua sozinho, ele tem toda uma governança junto com eles, de agências do governo, de instituições da ciência. Só de academias, nós temos mais de 13 academias vinculadas aos programas do Parque Tecnológico, porque quando se fala em empreendedorismo, em tecnologia, em inovação, a gente precisa estar junto com essas instituições. E qual o benefício maior do trabalho do parque? É fazer com que o cidadão, fazer com que os empresários dos outros segmentos, e no nosso caso do agronegócio, aquela tecnologia, aquela inovação esteja acessível e factível para que ele se torne mais eficiente, mais competitivo e mais sustentável. É isso, e vocês estão conseguindo fazer, acho que na prática, o que a gente sempre fala, né? Que é unir diversos elos
para que as soluções realmente consigam chegar onde elas precisam chegar, né? A palavra-chave é conexão. Uhum. Então, eu vejo o Parque Tecnológico conectando várias instituições, né? Vamos falar de um Ministério da Agricultura, vamos falar de um CREA, vamos falar de um SEBRAE, né? De uma agência nacional, Agência Espacial Brasileira, vamos falar de uma FAESP, ou seja, são instituições que têm como missão o benefício direto para dentro da porteira, para antes da porteira ou para depois da porteira, porque a gente está falando do agronegócio. E qual que é o papel do parque através do arranjo produtivo local Agropolo Vale? É fazer essas conexões, exatamente isso que você colocou. Perfeito. E com essas conexões, as oportunidades são sendo aproveitadas pelas nossas empresas de base tecnológica, fazendo com que essa tecnologia, essa inovação chegue a quem de direito, e o nosso público direto é o produtor rural. Tá certo. Bom, a gente vem aí, a agricultura, a pecuária vem evoluindo muito nas últimas décadas, né? Baseado em ciência, tecnologia, e eu acredito que essa vai continuar sendo a base para a gente superar desafios de clima, de extremos climáticos que a gente vem acompanhando cada vez mais no campo, né? Então, Giane, como que vocês pretendem, qual que é a tecnologia que vai poder fazer o produtor driblar esses desafios e superar esses desafios e continuar crescendo? E o desafio é grande, né? E a gente tem uma pesquisas em que até 2025 nós vamos, né? O Brasil, nosso país, né? Ele vai estar aí com um grande desafio de alimentar 10 bilhões de pessoas no mundo, né? E é um desafio gostoso. E aí você trouxe um dos pontos que nós vemos, ultimamente vem pensando, vem trabalhando, vem desenvolvendo, vem incentivando, vem fomentando, que são tecnologias para que o produtor ele consiga ter mais previsibilidade, né, no quesito de ser mais assertivo na previsão climática. E por conta das mudanças do clima, e a gente está percebendo isso, né? Nós que até não somos lá de dentro da porteira, estamos aqui na cidade, estamos percebendo isso, mitigar os impactos dessas mudanças climáticas. E qual que é o foco que o Parque Tecnológico, o arranjo produtivo local e as empresas, né, que têm tecnologia para essa assertividade, para essa mitigação para o produtor? É dados. Né? É fazer com que o produtor consiga, na palma da tua mão, né, numa previsão climática, tecnologia para uma previsão climática até de microclimas, né, e ele consiga avaliar aqueles dados para poder tomar a decisão. Seja uma tomada de decisão para a irrigação, seja uma tomada de decisão para o preparo do solo, seja uma tomada de decisão para a colheita, né? Ou seja, a relação do clima, né, dos dados climáticos está diretamente linkada com a tomada de decisão do produtor, e isso é fundamental. Eu sou engenheira agrônoma também, né, e eu costumo dizer que antes de qualquer outra tecnologia, é importante que o produtor ele saiba identificar quais são os riscos que eles têm hoje com aquela previsão. Então, aquela previsão ela tem que proporcionar para ele essa diminuição de risco. Ela tem que proporcionar, através de dados, a possibilidade dele ter uma tomada de decisão mais assertiva. Isso é fundamental. E existem tecnologias hoje para essa previsibilidade, para essa assertividade, até mesmo sendo desenvolvida com inteligência artificial. Então, a gente vem vendo isso sendo desenvolvido, e o que mais nos está deixando satisfeito com relação a tudo isso é o quanto o produtor rural está aberto a essas novas tecnologias, né? Tem uma empresa nossa lá que fez uma pesquisa com pequenos, médios e grandes produtores rurais para identificar a relação, né? O que ele está entendendo com essas mudanças tecnológicas, dessas exigências e até mesmo focado no clima. Então, ele está muito aberto. Isso demonstra que ele está muito ligado, isso demonstra que ele também está preocupado. Sim. Então, quando a gente fala como Parque Tecnológico, como Agropolo Vale, é fazer chegar essa oportunidade para ele de forma simples, de forma objetiva, para que ele consiga ter mais eficiência, mais competitividade, sempre pensando em clima também, na linha da sustentabilidade. Essa é a missão do Agropolo.
E é uma missão que a gente fica aí na torcida para que realmente seja cada vez mais cumprida, né? Que vocês consigam cada vez mais evoluir. Eu queria aproveitar agora para a gente chamar o nosso quadro que chama Nuvem de Tags. A gente vai colocar aqui no telão uma série de palavras que eu gostaria que você desse uma olhada. Olha só, dá uma olhada nessas palavras todas aí. E eu gostaria que você escolhesse uma delas para você comentar um pouquinho, dizer o que você pensa sobre um desses temas. Dá vontade de falar de todos. São mas bons, né? Como na missão do Parque Tecnológico, eu gostaria de falar um pouquinho sobre governança. Perfeito. Hoje nós temos, como eu disse no início, desenvolver esse trabalho que o Parque Tecnológico de São José dos Campos vem desenvolvendo, que o APL, Agropolo Vale, tem como missão, que é a transferência de tecnologia para a competitividade e sustentabilidade do agronegócio. Nós não conseguimos fazer isso sozinho, né? Então, quando a gente se propõe a isso, é importante que a gente, primeiro, mostre para as instituições que estão diretamente ligadas com antes, dentro e depois da porteira, como o MAPA, como o CREA, como a Embrapa, né? Como a BDI, como a ANAC, que são instituições que você percebe, você sabe que existe também a preocupação dessa transferência tecnológica, né? E quando a gente se propõe uma política pública que é desenvolver um arranjo produtivo local, a gente percebe o quão essas instituições começam a perceber que elas podem estar juntos nesse desafio em prol de um resultado que é a eficiência, que é a competitividade, que é a sustentabilidade do nosso agronegócio. Então, quando o parque se propõe a fazer essa conexão entre as instituições e organizar e gerir todo esse grupo de instituições por um objetivo comum, isso é fenomenal. É isso que eu chamo de governança nesse trabalho que a gente desenvolve. A gente não está sozinho. Sim. Né? E o parque tem o desafio de mostrar também para o produtor, de uma forma, fazer chegar essa oportunidade para dentro, para antes e para depois da porteira. Toda vez que eu falo dentro, antes e depois, é porque eu estou falando de uma cadeia produtiva completa, como um todo, né? Completa. Exatamente. Então, a palavra governança é um dos itens o mais importante quando nós nos referimos ao fomento de uma cadeia produtiva, ao desenvolvimento de um arranjo produtivo local. Sim, até porque... Eles nos chancelam também. Sim, até porque muitas vezes as soluções já existem e não conseguiram chegar na ponta ou não conseguiram ser comunicadas da maneira correta, né, Giane? Então, exatamente. A governança faz essa conexão realmente. Exatamente. Tudo, né? E a governança, ela também se desafia de acordo com as dores que ela percebe. Né? Então, o desenvolvimento tecnológico não é só uma missão do Parque Tecnológico de São José dos Campos, é de outras instituições também. Então, cabe ao parque organizar e entender o que está sendo desenvolvido em outras instituições e fazer chegar a quem direito, que é dentro da porteira, em toda a cadeia produtiva, seja da soja, seja da pecuária, seja das frutas, meio ambiente, ou seja, fazer com que a tecnologia se torne acessível ao produtor. É isso, Giane, eu vou te pedir licença agora, a gente vai para um rápido intervalo, mas continuem aqui com a gente que a gente está falando bastante sobre inovação e tecnologia para o desenvolvimento constante do agronegócio. Até já! Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, que hoje conversa com Giane Santos, coordenadora do Agropolo Vale. Giane, o Agropolo Vale recentemente passou a fazer parte aí do corredor de inovação da agropecuária do estado de São Paulo. E esse corredor tem a missão aí de conectar as instituições de pesquisa, iniciativa privada, que é justamente tudo que a gente vem conversando, né, aí no primeiro bloco do programa. Então, qual que será o papel de vocês dentro desse corredor de inovação? O Corredor da Inovação é uma iniciativa do MAPA, né, do nosso Ministério da Agricultura e Abastecimento, em parceria com a Embrapa, em parceria com a Secretaria da Agricultura do Estado, em parceria com o SEBRAE. Lembra quando a gente estava falando sobre governança? Exatamente isso. Sim. E em dezembro do ano passado, o MAPA e essas instituições, olhando para todo o ecossistema de São José dos Campos, aqui veio a nossa região, aqui veio o Parque Tecnológico, hoje para o agronegócio. Eles entenderam
que além de Piracicaba, além de São Carlos, além de Campinas e além de Ribeirão Preto, que São José dos Campos também, a nossa região, existia ali todo um ecossistema voltado também para a inovação tecnológica agropecuária, né? Somos a terra do INPE, somos a terra do CEMADEM, somos a terra do Parque Tecnológico São José dos Campos. Quantas tecnologias hoje na cadeia aeroespacial são transversais também para o agronegócio, né? Se a gente pensar em imagens satelitais, se a gente pensar em tecnologias embarcadas de drone, né? Olha a relação. E aí, em dezembro do ano passado, o mapa chancelou a participação também da região de São José dos Campos nesse corredor da inovação da agropecuária do estado de São Paulo. Quando a região de São José passou a pertencer a esse corredor, toda essa região, Piracicaba, São Carlos, Campinas, Ribeirão Preto e agora São José dos Campos, passou a representar 12% de toda a tecnologia digital para o agro do Brasil. Né? O maior é a cidade de São José dos Campos. Então, olha o quanto de representatividade que esse corredor nos proporcionou. Né? Por que eu digo isso, representatividade? Porque o Agropolo Vale, o APL Agropolo Vale, ele nasceu para transferência tecnológica num olhar global. E nós sabemos, como Parque Tecnológico, nós não fazemos isso sozinhos. Né? Se eu pensar em biotecnologias, né, biotecnologia, o forte é em Ribeirão Preto. Se eu pensar em tecnologia da informação e comunicação, além de São José, eu tenho uma grande força na região de Campinas. Então, o mesmo poder que hoje, a referência que o nosso país ele tem de produção agrícola e pecuária, nós temos essa capacidade também de sermos referência para o mundo em tecnologia e inovação. E esse corredor da inovação, ele vem com essa missão. E como que São José dos Campos pode colaborar? Primeiro, você já percebeu que nós vamos aproveitar bastante, né, dessa participação. Sim. Por conta dessa credibilidade. Mas São José dos Campos, o Parque Tecnológico, pode também colaborar com toda a experiência de internacionalização das nossas empresas de base tecnológica. Usando aí todo o case de sucesso que nós temos com o arranjo produtivo aeroespacial e de defesa. Né? Aumentar a maturidade internacional das empresas que estão nesse corredor da inovação, empresas startups que estão em Piracicaba, que estão em Ribeirão, que estão em Campinas, que estão em São Carlos, e olha toda a governança desse corredor, MAPA, Embrapa, SEBRAE, né? A própria Secretaria da Agricultura. Então, São José não poderia ficar de fora. Com certeza. Foi um marco para nós essa conquista o ano passado. Com certeza, imagino que tenha realmente sido e que vai fazer cada vez mais diferença. Sim. Agora, você falou dessa questão do sistema aeroespacial e, de acordo com dados recentes aí da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o Brasil tem cerca de 2.000 drones agrícolas cadastrados e a expectativa do SINDAG, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, é que esse número chegue a 93.000 até 2026. Então eu te pergunto, qual que é a relevância dos drones na produção rural atualmente e como que eles podem revolucionar ainda mais o trabalho no campo? Inteligência, tecnologia embarcada. Hoje, se nós formos olhar para os drones, a ANAC vem desenvolvendo, e o Parque Tecnológico vem fazendo um trabalho junto com eles também, desenvolvendo toda uma regulamentação, né, de proporcionar com que os drones tenham, né, porque a ANAC ela olha para o céu, né, ele tem autorização de voo e aí entre o tamanho, né, porque depende muito do tamanho para a utilidade daquele drone específica no campo. Mas hoje, se eu pensar em imagens, se eu pensar em pulverização, né, se eu pensar hoje em detecção mais próxima de uma determinada estresse hídrico ou doença em alguma planta, se eu pensar hoje em sensores que estão nos brincos da boiada, né, em que o drone pode, através da tecnologia embarcada, fazer a contagem muito mais rapidamente, ou seja, hoje o drone ele veio para ficar. Hoje o drone ele está diretamente relacionado com eficiência, com agilidade, com competitividade e também com sustentabilidade, né?
Então, se você vê a cadeia de floresta, se você vê a questão do meio ambiente, se você vê a pecuária, se você olha essas grandes extensões, né, de produção de commodities, seja milho, seja soja, hoje o drone veio para ficar. Pulverização biológica, né, através de drone. Então, tudo isso é eficiência. E São José dos Campos, como a gente colocou, ele tem essa vocação e o tamanho, a capacidade que nós temos por conta da nossa cadeia aeroespacial e de defesa de fazer com que toda a tecnologia embarcada e a fabricação de novos drones estejam caminhando de acordo com as necessidades que o campo vem nos demonstrando, né? E esse olhar para dentro da porteira, trazendo as dores, as necessidades e o desenvolvimento tecnológico e as tecnologias embarcadas ali, caminhando de acordo com as necessidades, sem se perder tempo, né? E a ANAC tem um papel fundamental nisso, de proporcionar com que o espaço esteja, eu digo espaço aéreo, né, esteja propício a esses voos, né? E o Parque ANAC vem fazendo um trabalho muito importante nesse sentido. Dia 26 até o dia 28 de setembro, nós vamos ter a Pequetec Innovation Week, que é a Semana Tecnológica do Parque Tecnológico de São José dos Campos, onde a gente vai ver toda a relação da tecnologia espacial, toda a tecnologia da informação e todas as tecnologias desenvolvidas para o agro, expostas ali para todos verem e identificarem na prática qual que é a relação com a produtividade e competitividade. Tá ótimo, Giane. Obrigada pela sua participação com a gente aqui no Planeta Campo Entrevista. Foi um prazer conversar com você sobre todas essas possibilidades de tecnologia e essa conexão entre diversos entes aí para fazer isso chegar até o produtor rural. Prazer conversar com você. Eu que agradeço, Iá. Em nome da nossa diretoria, do nosso Parque Tecnológico, um prazer, estamos sempre à disposição. Perfeito. Bom, gente, o Planeta Campo Entrevista de hoje então vai ficando por aqui, mas eu te espero todos os dias de segunda a sexta-feira aqui na tela do Canal Rural com o programa Planeta Campo ao meio-dia, hein? Até lá, tchau, tchau! Planeta Campo, patrocínio, JBS, alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.